cama, ele estava dentro do templo. O versículo vai dizer que ele estava no templo, ele presenciou a glória de Deus no templo. Ele não era uma pessoa que estava fora, que estava distanciado, que estava longe, que estava... Não, ele estava no templo. Mas ele estava no templo, só que se você observa o versículo 5, ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e eu habito. Aí ele vai descrever o povo no meio do qual ele estava. E habito no meio de um povo de impuro lábios. Veja que o pecado de Isaías é o mesmo pecado do povo. Eu sou homem de lábios impuros, e o povo onde eu habito, presta atenção, o povo aonde eu habito também é um povo de impuro lábios. O que isso nos revela? Que Isaías, ele era guiado pelo meio, ele era influenciado pelo meio. Ele era um homem que ele não era influenciador. Aleluia a Deus. Era influenciado. Veja que o meio que ele vive e o pecado que ele pratica é o mesmo. Isso mostra que da mesma situação que estava o povo, estava Isaías. As mesmas condições que estava o povo, estava também Isaías. Aleluia. As mesmas práticas que o povo praticava, Isaías também praticava. Isaías, ele era dominado pelo meio, ele era crente, ele estava no templo, mas porém o meio lhe dominava. As influências do povo lhe dominavam. Ele era dominado pelas influências externas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aleluia, Deus. Sabe qual que é o maior problema de muitos crentes como Isaías? É que não conseguem influenciar, mas são influenciados pelo meio aonde eles vivem. Não conseguem transformar o pedaço, mas é transformado pelo pedaço. Não conseguem mudar, aleluia, meu Deus, mas são mudados pelo lugar. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele escreve dizendo no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Oh, aleluia! A Bíblia está nos ensinando é que nós não podemos nos deixar levar pelo meio aonde nós habitamos. Nós não podemos nos deixar levar pelo ambiente aonde estamos sentados. Enoque, diz a Bíblia, que viveu antes do dilúvio, aonde as corrupções tomaram conta da terra, aonde os pecados eram cada vez maior. Mas diz Gênesis capítulo 5, versículo 24, que Enoque andava com Deus. Diz o texto sagrado que Noé viveu nos dias anteriores ao dilúvio. Corrupções de todas as espécies atacavam a terra. Mas diz Gênesis capítulo 6, versículo 9, que Noé andava com Deus. Oh, glória! A Bíblia diz que Daniel e os seus amigos desceram para a Babilônia. No meio de Babilônia, as corrupções e idolatrias eram presentes. Os alimentos eram oferecidos aos deuses pagãos. Mas diz a Bíblia que Daniel se reúne com os 3 amigos. No capítulo 1, versículo 8, está escrito: e ele assentou no seu coração o propósito de não se contaminar com o meio aonde está habitando. Há quantas pessoas que, como Isaías, são crentes, estão no templo, frequentam a igreja. Isaías também é crente, Isaías também vai no templo, Isaías também frequenta a reunião, mas Isaías pratica a mesma coisa que o povo pratica. Isaías pega os mesmos pecados que o povo peca. Isaías é influenciado pelo meio. E há quantas pessoas da atualidade que vêm para a igreja como Isaías vinha, que frequenta a reunião como Isaías frequentava, que tem nome de servo como Isaías tinha, mas está sendo dominado pelo meio, está sendo influenciado pelo mundanismo, está perdendo a ponta da linha, está perdendo a sensibilidade, está perdendo o temor e a graça de Deus, estão perdendo a autoridade do Espírito Santo. Mas eu vim aqui como profeta de Deus essa noite dizer para você: Deus te levantou para influenciar, Deus te levantou para mudar. Não seja influenciado, não seja mudado pelo homem, seja dominante. Influencie a sua geração, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Glória! Aleluia! Isaías não conseguiu dominar o meio onde ele estava.
Isaías não conseguiu influenciar o seu ambiente, mas ele foi influenciado pelo ambiente ao decorar. E quantos crentes são influenciados pelas redes sociais? O que vê na rede social quer praticar aqui dentro. O que vê lá fora quer imitar aqui dentro. É porque eu vi lá na fulano de tal fazendo, eu vou fazer também. É porque fulano é famoso, eu vi usar, eu vou usar também. É porque, irmão, eu não estou nem aí, eu vou falar o que Deus está mandando falar. Deixa de viver a influência do mundanismo. Deixa de viver a influência do pecado. A Bíblia diz em 1 João 2, verso 15, está escrito no verso 15, verso 16: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que existe são os prazeres da carne, são as concupiscências da carne e dos olhos. E a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Glória! Não adianta estar no templo como Isaías e com lábios impuros. Não adianta frequentar Aleluia, Deus, e não ter uma vida transformada. Não adianta estar no meio das pessoas que vão para a igreja como Isaías estava, se não tiver um caráter transformado. Deus, nesses últimos dias, está procurando pessoas que não são influenciadas pelo mundo, pessoas que não se deixam levar pelos prazeres, pessoas que não se deixam levar pela fama, pelo orgulho, mas que mantêm firme ao seu compromisso com o céu. aleluia!